né? O projeto começou em maio, foi um projeto que começou para a gente poder perceber o tanto que a gente andava à flor da pele. E aí começou a tomar corpo, né? Ter as pessoas começaram a ir pedindo alguns temas, eu fui intuindo outros temas, fui sentindo diante do que eu assistia, tanto no consultório quanto com algumas pessoas que eu atendo nas empresas. E aí os temas foram brotando, as pessoas foram vindo no coração para aqueles determinados temas, né? Os convites foram feitos, as pessoas foram aceitando e foi acontecendo, né? Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Karina Berardi, sou psicoterapeuta corporal neo-haitiana. Fizemos as formações juntas de a psicoterapia corporal, análise bioenergética, biossíntese e a biosistêmica. E eu tenho todo um trabalho ligado à parte de humanização nas empresas, onde eu trabalho há muito tempo com o olhar humano, né? O olhar terapêutico, a escuta terapêutica, atrás de um cargo, atrás de qualquer outra coisa, é o coração, é o humano e as emoções que são vistas. E com a clínica, né, com atendimentos infantis, casais, né, adulto, tem sido o meu foco ultimamente. E esse projeto de live, como eu disse, foi acontecendo. E a Deia, né, Andréia Monroy, ela, uma amiga minha, fizemos as formações juntas e eu acompanhei todo o processo lindo dela de formação, junto, né, a nossas histórias. E quando eu pensei em cuidado energético e uma integração do corporal com chakras, com saúde, foi nela que eu pensei, né? Foi em você que eu pensei. Ela é fisioterapeuta, ela é psicoterapeuta corporal neo-haitiana, ela fez as formações, como eu mencionei, da biossíntese, da biosistêmica e da bioenergética. E ela tem a formação integrativa em Yoga Kundalini. Então, esse todo é o mini currículo, vamos falar assim, da Deia. Né? E com tudo isso, né, acho que é importante a gente começar pelo tema, né, Deia? Seja bem-vinda mais uma vez. É importante a gente começar por que do tema. Obrigada, Kátia. Agradeço muito essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas que são os seus seguidores, os meus seguidores, são pessoas que estão sofrendo agora com esse confinamento que nós estamos vivendo sem fim, e tem tudo a ver os pilares da saúde com uma forma da gente ter qualidade de vida nesse momento. E para falar desses pilares da saúde e falar da nutrição do corpo energético, a gente precisa mesmo explicar o que são os chakras, né? Então, os chakras a gente pode entender como centros de energia. Assim como a gente já ouviu falar dos meridianos da medicina chinesa, que são canais de energia que a gente tem pelo corpo, a gente tem chakras, que são centros de energia que também tem várias partes do corpo. Tem a palma da mão, em algumas articulações, mas a gente tem os 7 principais chakras que eles estão conectados com as nossas 7 glândulas endócrinas. E aí é que está a relação deles com a nutrição do nosso corpo energético. Eles absorvem a energia do ambiente, leva para o nosso corpo, a gente pode se nutrir dessa energia ou se intoxicar dessa energia, e depois a gente elabora como que a gente vai expressar essa energia no ambiente, tá? Trocando com o meio, tá? Então acho que assim, a gente define mais ou menos o que é chakra, como que eles se conectam entre si, esses 7 chakras. Através de 2 canais de energia que nós temos que circunda a coluna, porque cada um deles está conectado a um ponto da nossa coluna, da coluna vertebral, e alguns aqui na cabeça, o 6º e o 7º no topo da cabeça. E então eles se comunicam entre si com 2 canais de energia que circulam a coluna, por isso que chama Kundalini. Esses 2 canais que se circulam parecem uma serpente, tem o nome de Kundalini, né? E então a energia do 6º que eu capto, geralmente a gente tem a intenção de projetar aqui, mas eu capto a intuição por aqui, pode se comunicar com a energia de como eu vou expressar isso que eu captei aqui através do laríngeo, através desses canais.
E a nossa intenção, né, para a gente ter saúde, o ideal seria que a gente fizesse com que essa energia circulasse dos chakras primários até o sétimo chakra, que é o topo da cabeça, que eu vou explicar o porquê que de baixo para cima, né? Que aqui seria onde que a gente, se a gente conseguisse equilibrar todos esses chakras em harmonia, a gente atingiria o que a gente chama de nirvana, né? Que alguns falam como nirvana, que nada mais é do que a expansão da consciência. Eu falei o Tá? famoso Nirvana. É, que é uma expansão da consciência. O que que é isso? É como se eu fosse capaz de sair de fora, da minha consciência sair e olhar o todo que eu estou vivenciando ali de uma forma que eu não sou mais afetada pelas emoções ou pelas percepções, impressões do mundo na reação. Eu vejo e aceito aquilo lá, eu consigo, então, viver em paz, vamos ver assim, viver em harmonia com o que acontece. Tá? Mas isso eu vejo que é uma coisa assim, que nós estamos aqui para trabalhar e chegar nesse ponto, né? E quem a gente conhece que conseguiu isso foi Buda, Jesus, né? Então acho que a gente ainda não está nesse nível de evolução, né? Mas nós temos que trabalhar para isso. Eu falei que a gente tenta, a gente experimenta, mas para chegar lá já demora um pouquinho mais, né? Odeia, quando você fala da Kundalini, né, e que você faz esse movimento, né, do de baixo para cima, ele é o movimento da serpente, né? É isso. Que você vai falar um pouco sobre isso, da questão da gente poder abrir e ter essa conexão maior. É isso. Então é assim, ó, vamos falar dos 7 chakras, né? Como que eles estão distribuídos? Os 3 primeiros chakras, que eles se localizam ao longo da coluna, tá conectando ali com a coluna, então nós temos são centros de energia, ó, em forma de cone, que tem na frente e atrás do nosso corpo. Então ele vai nutrir o nosso corpo energético. Nosso corpo energético que nada mais é do que uma parte nossa, é o nosso corpo mais sutil. Nós somos energia condensada na forma de matéria. Esse corpo físico é só uma energia condensada na forma de matéria. Mas a gente tem um corpo energético, tá? Que é onde circula o nosso espírito, vamos falar assim, né? Então, esses centros de energias, os 3 primeiros, do diafragma para baixo, que é o diafragma logo aqui do tórax para baixo, eles são os 3 mais instintivos, que nos conecta com o nosso lado mais animal. Aí eu lembrei da live do Sandro, que ele falou uma hora sobre isso, sobre os nossos instintos, que tem tudo a ver com esses 3 primeiros chakras. Então, o primeiro, ele está voltado para o chão, tá? É o chakra da raiz, né? Ele está voltado para o chão porque ele nos conecta com esse mundo material. Então, qual é o instinto dele? É o instinto de sobrevivência, tá? Que foi uma das coisas que ele falou. Como eu falei, qual é a importância quando eu falo da conexão dele com as glândulas endócrinas? Porque as glândulas produzem hormônios. E esses hormônios, eles... Teve uma época da medicina antiga que eram chamados de humores. Eu acho que não era à toa isso. Porque os humores, na verdade, nada mais são do que a forma como a gente lida, né? A emoção, a ação, o comportamento que a gente lida com as situações. E a glândula do primeiro chakra é a suprarrenal, que é a glândula que produz adrenalina, que é o hormônio da reação de luta ou fuga para a sobrevivência, que é a reação do estresse. Tá? Então, esse primeiro chakra, ele faz isso, ele põe a gente em pé para a vida, a vontade de viver, a vontade de lutar para a sobrevivência. O segundo... Tem tudo a ver com a questão da adrenalina mesmo, porque a gente se coloca em pé na vida para correr, para movimentar, e é onde faz todo o nosso corpo ir adiante, né? E talvez, provavelmente fazendo uma ponte com a biosistêmica, talvez fique na questão do simpático, né? Onde a gente tem Exatamente. a questão do ataque, né? Da questão mais ansiosa, enfim, fica mais ali, né? Exatamente. E tem uma cor, né? A vermelha, né? Isso.
O primeiro chakra é o vermelho. O que são essas cores? É a vibração do chakra. Eles são centros de energias que vibram. A gente tem uma vibração. Então, essa vibração mais densa, vamos falar assim, do vermelho, que ela é mais material, mais terrena mesmo, né? Do homem primata. É do primeiro chakra. E se a gente puder trazer uma integração com a terapia corporal, com a psicoterapia corporal, é a questão do ground, da âncora, né? A gente Isso, exatamente. Ancorar, exatamente. Tanto que na Kundalini Yoga, quando a pessoa está, algumas vezes, com sintoma de depressão, uma das coisas que é recomendado é fazer caminhadas ao ar livre, de preferência pela manhã, porque você toma o sol, que é antidepressivo, e você respira um ar que de manhã está muito carregado de energia prânica, que é o que alimenta esse nosso corpo energético, a nutrição do nosso corpo energético, né? E fazer alongamentos com a perna para o nervo ciático, que é o nervo da vida. Então você tem que trabalhar a perna, entendeu? Porque nervo da vida, porque é o que põe a gente em pé, é o que põe a gente para caminhar, para ir atrás do que a gente quer. E é interessante, porque você, como fisioterapeuta, é interessante a gente fazer. Muitas pessoas têm problema com o nervo ciático, né? E geralmente, integrando com a nossa, com a psicologia, com a psicodinâmica, é a sobrevivência mesmo, é como estão as nossas relações, a gente no mundo, exatamente, né? Exatamente. Entra aí a sobrevivência e entra também o segundo chakra, que é o de perpetuação da espécie. Porque ele está conectado com as glândulas, com as gônadas, as glândulas reprodutoras, os testículos e os ovários. Então, por que a perpetuação da espécie? Porque é o chakra sexual, é o que vai criar a vida, tá? E como ele também está localizado aqui na região do lombar baixa, pode acontecer também da gente ter problemas com relação a esse chakra e afetar a rigidez, aquela coisa que está muito parada, as relações que não são elaboradas, sabe? Relacionamento, afetividade, emoções, elas ficam muito condensadas e bloqueadas nessa região, e aí pode vir a trazer também problema lombar, e aí é onde que passa o nervo ciático. Por isso que também está relacionado com o ciático. São esses dois, os principais que causam o problema do ciático. Me fez lembrar agora, Déia, nos nossos workshops internacionais que a gente tinha, né, com o Jean-Marc, com o Len, e ele pedia para que a gente batesse a nossa pelve, e muitas vezes tinham pessoas com muitas dores na lombar, né? E aí falava, nossa, mas como que assim? Vai colocar para bater? A pessoa tá morrendo de dor. E aí acontecia que um ponto melhorava, desbloqueava e fluía aquela energia, aquela respiração naquele lugar. Exatamente. Desbloqueio de energia, é isso mesmo. Bem legal, né? Esse é o laranja. Isso, a cor dele é laranja. E aí o terceiro, que é do triângulo inferior, que a gente fala que são esses nossos instintos mais primitivos, é o chakra do plexo solar, terceiro chakra, que fica aqui um pouquinho para cima do umbigo, tá? Que é o que tem a conexão com esse plexo solar, que é um conjunto de inervação muito forte que a gente tem no aparelho digestivo. Ele rege a glândula do pâncreas, que é o que controla o sangue, o açúcar no sangue, né? Então, ele está muito relacionado, o terceiro chakra, com o otimismo ou o pessimismo, a vontade de estar na vida ou a vontade ou a falta dessa vontade. Também pode ser uma das causas de depressão. Então, quando a gente está com ele bem, a gente tem uma vontade de lutar, de ir para a vida. Relacionando também com o que o Sandro falou, com a questão da aparência, eu acho que foi aparência o termo que ele usou, imagem, alguma coisa assim. Imagem. Porque é onde eu vou encontrar o meu poder pessoal no grupo. Então, o primeiro é eu no mundo. O segundo chakra é eu com o outro. E o terceiro sou eu com o grupo. O meu poder pessoal no grupo. Entendeu? Fazendo uma ponte realmente, porque o que acontece são os instintos, foi o que ele disse sobre os instintos, que é o preservação social, né? E o outro que agora deu branco. Enfim, são 3 instintos.
Preservação, sobrevivência e o social. Que a gente se movimenta na vida. E que agora, nessa pandemia, foi o que deixou a gente em estado de choque, porque mexeu com esses nossos instintos, né? O medo da pandemia, o medo da doença, o medo daquilo que vai ser descontrolado, depois o medo da sobrevivência, né? Aí você entra em casa, as relações, que é o segundo chakra, como é que vão ser as relações agora, a gente tendo que conviver 24 horas por dia, né? Teve que mexer nas relações, né? E aí entra a terceira parte, que é eu no grupo, que nós fomos todos para a internet, né? E até mesmo essa questão das lives, como que eu estou aparecendo nos grupos, né? Tem uma coisa muito importante no terceiro chakra, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, não só por causa da pandemia, que já era muito o perfil da nossa humanidade nesse momento, que é a ilusão maia. A ilusão daquilo que a gente olha e vê tudo perfeito. Sabe Instagram antes, né? Porque hoje nós estamos... o ir para casa fez com que a gente ficasse mais real no Instagram, né? Nas redes sociais, não só no Instagram. Mas aquela coisa que era meio fake, sabe? Uma vida irreal. Aquilo lá, muitas pessoas, a gente sabe, inclusive os adolescentes que infelizmente perderam a vida porque começaram a entrar numa depressão muito grande porque não se conseguiam chegar naquele lugar que viam aquelas pessoas vivendo, que era ilusão, pura ilusão. Então, quanto que a gente vê, né, o outro vivendo, que o outro vende pra gente uma ilusão. Então, tem uma coisa de poder aí, né? Então, é quando eu não fico em paz com o meu poder pessoal, eu construo um poder para passar para o outro aquilo que não é real. E aí pode vir as relações de poder, o falso self. É interessante, muito interessante isso que você está falando, porque eu percebo isso, que de alguma forma a realidade tem sido essa, das pessoas poderem ser quem elas são, independente da imagem que elas querem colocar para o mundo. Hoje, uma dos grandes motivos dessas lives tem sido trazer mais humanização, trazer mais o que nós somos, não só dentro de um consultório ou dentro de uma empresa, dentro de uma escola, enfim, aonde cada um trabalha, né? Então, essa é a ideia da gente poder levar o que Reich sempre quis, que eu venho falando cada vez mais em cada live, essa possibilidade da gente trazer isso mais presente, né? Dentro da gente, priorizar o que a gente está sentindo, como a gente está sentindo e trazer isso mesmo para o mundo, essa expansão toda, né? Exatamente. É bem isso. Eu vejo até assim, o quanto que para mim também foi uma coisa que eu tive que me abrir. Porque a gente veio para dentro de casa e eu comecei a pensar assim, nós precisamos expor um pouco do nosso conhecimento e precisamos, como psicoterapeuta, né, Kai? É difícil a gente estar se expondo, né? A gente tem a coisa de ter que manter isso que você falou, né? Manter um perfil do profissional. Mas o quanto que existe um ser humano ali atrás que também pode ajudar as pessoas mostrando a sua humanidade, não é? E a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade, exatamente. Eu acredito que isso tem sido um dos maiores chamamentos que tem acontecido. Eu comentei com você, né? Hoje cedo eu fiquei sem chão, né? Um cliente meu perdeu, né? Por conta do Covid. E eu tive que lidar com muitas questões dentro de uma empresa que eu nunca tinha lidado. A gente tinha feito todo um trabalho, eu venho falando dele nas outras lives, né? Porque eu fiz uma meditação para que chegasse até a UTI, depois nós trabalhamos a amizade, o calor humano para chegar até o hospital, e hoje ele foi, né? E de manhã foi muito difícil para mim, mas eu tô aqui, porque isso é um pulsar, é a gente poder estar na alegria, na tristeza, no medo, na dor, no prazer e no medo. É tudo, nós estamos vendo todas as emoções no mesmo dia. A gente se recolhe, a gente elabora, a gente vai dar um suporte para a equipe, ou dentro de um consultório, ou dentro de uma família, e a gente se reconstrói de novo. E é na relação com o outro, eu estou me reconstruindo com você agora. Eu estou me reconstruindo com as falas, com os coraçõezinhos, que todo mundo tá com a interação, né? Isso é reconstrução. Eu acho que quando a gente foi para o mundo... no plexo solar, como você falou,
hoje esse mundo está muito mais próximo e muito mais diferente. Inclusive, pude colocar isso no story hoje pela manhã. Eu falei, gente, hoje não está muito fácil, hoje foi diferente. Eu jamais pensaria que eu falaria isso. E isso aproxima, isso traz humanidade, que é o que a gente mais precisa nisso tudo que nós estamos vivendo, né? Porque também a questão da troca, né? A hora que você expressa a sua tristeza desse momento, você tem um retorno, como a Camila acabou de falar, meus sentimentos, Cá, a gente está falando sobre isso. Então você recebe também. Então você também está nutrindo esse teu corpo energético. E nutrir o corpo energético, gente, é nutrir o nosso espírito, sabe? É nutrir a nossa alma também, né? Eu brinquei que eu falei assim, nossa, a minha garganta, eu acho que o meu chakra laríngeo tá totalmente desorganizado hoje, porque ele latejava. E eu com um dos grandes motivos de te chamar é exatamente pela autoconsciência. É a gente ter a nossa importância da gente auto-reconhecer. Né? A hora que eu senti a minha garganta latejar, ela já vem me dando o sinal. Falei, nossa, eu acho que eu tô precisando chorar, tô precisando gritar, tô poder... Isso, provavelmente é isso. Né? Então, isso é o autoconsciência, o auto-reconhecimento que você traz, né? Você vem trazendo esse olhar para tudo isso, né, Déia? Exatamente, essa é a proposta do autoconsciência, é esse, a gente ir olhando para dentro. E os chakras são um dos caminhos. Aí quando eu falo dos pilares, aí a gente vai ver ferramentas para isso. Eu acho que é como eu te falei, né? Eu acho que a gente conhecer a função dos chakras, aonde eles estão, quais são as glândulas que eles acometem órgãos, eles são assim muito amplos, eu estou falando bem resumido, claro. Mas é como eu te dei o exemplo, é como se eu soubesse que o rim serve para filtrar meu sangue e eu sei que ele vai estar bem quando eu urinar bem. Se eu parar de urinar, se eu urinar muito amarelo, muito concentrado, eu tô com algum problema. Então, quando eu sei, como você falou aqui, então eu conhecendo aqui o chakra laríngeo, o que é que eu posso melhorar para mim mesma, entendeu? Eu vou tendo esse autoconhecimento através da consciência, né? Mas aí, voltando, Cá, para que você falou assim, né? Como que a gente chega aqui nessa Kundalini? Então, só para resumir, eu falei desses 3 primeiros, que é o triângulo inferior, que são os nossos mais instintivos. É a nossa mente primitiva, aquela parte irracional, que traz o sentimento, que traz as emoções aqui das vísceras, né? E aí elas vão passar pelo coração, tá? Sempre que eu sinto através aqui do plexo solar, tenho percepção do ambiente, ela vai produzir um sentimento em mim e vai passar pelo coração. O coração, como ser humano, entendeu? É a hora que eu vou tomar consciência do sentimento, é a oportunidade que eu tenho de sentir a emoção que estava vindo aqui. Por isso que a gente aprendeu na bioenergética que muitas vezes as crises de pânico, eu lembro que às vezes acontecia algum colega com o LEM, né, que ficava com aquela dificuldade de respirar aqui, ele falava assim, isso daí é porque o sentimento não está deixando vir o sentimento para cá. O diafragma bloqueia, entendeu? Então aqui, a hora que eu permito sentir o que vem, qual é o movimento que está vindo daqui de baixo, aí eu posso aceitar a situação como ela é, que essa é a proposta da nossa evolução. O chakra cardíaco, ele é o chakra que é pra gente dar aceitação, do amor, né? Do amor como aceitação. E aí, então, eu escolher, decidir por aquilo que for melhor para todos, para o ambiente, vamos dizer assim. Diante de uma situação que eu tenho prós e contra, né, na numerologia ele é chamado da mente neutra. Por quê? Porque eu vou ver o pró, eu vou ver o contra e vou escolher o caminho do meio. Entendeu? Pôr em equilíbrio. Aí a partir do momento... Falei, o famoso caminho do meio de Buda, né? De Buda, exatamente. E aí, a partir do momento que eu decidi, eu vou expressar através do meu chakra da garganta. Entendeu? O meu chakra da garganta, aqui a cor em equilíbrio é o verde,
Às vezes a gente fala do rosa como uma forma de nutrir ele quando ele não está em equilíbrio, mas ele vibra a cor verde quando ele está em equilíbrio, tá? Aqui a cor dele é o azul celeste, tá? E o chakra laríngeo, então ele rege a tireoide, e aí tem uma coisa legal, porque a função da tireoide é fazer o metabolismo celular acontecer no corpo inteiro, tá? Então é ela que vai mandar os hormônios que vão fazer com que o metabolismo aconteça. O metabolismo celular, ele é uma expressão do DNA. Então eu ponho lá os nutrientes, a partir do momento que eu pego o nutriente necessário, eu abro lá o códigozinho que eu quero expressar lá fora, para a célula expressar. Então, é uma expressão da minha identidade, da minha verdade, que o DNA é a minha verdade. É a expressão do meu mestre interior, tá? Então, o que acontece? Que muitas pessoas acabam tendo problemas de tireoide, porque a gente está muito difícil de estar dentro da nossa própria verdade. Muitas vezes, por conta até dessa coisa da gente ter que corresponder à expectativa, à imagem, né? Muitas vezes a gente acaba deixando para trás quem nós somos, né? A necessidade, muitas vezes, de agradar o outro. Fala, você ia falar? E é interessante porque eu tenho percebido, não é agora, não é só pandemia, não. Já vem de um longo tempo. Muitas pessoas com questões na tireoide, né? Tendo que fazer tratamento eu esqueci agora, acho que não sei se é com chumbo, acho que tem um tratamento iodo. Que é colocar com iodo, exatamente. Tem tido muitos distúrbios. Também. E se a gente for fazer essa ponte com a questão energética e emocional, é o tanto que tem a questão de dificuldade de poder de bancar a própria emoção, a própria identidade, quem a gente é nesse mundo que a gente vive. Exatamente. Essa ponte, né? Porque tá tudo ligado mesmo, uma coisa só. Sim. A Camila Armando está perguntando aqui se o hipertireoidismo também. Também, Cá. Também. Qualquer alteração na tireoide é isso. Então aqui, ó, é o nosso mestre interior, é a minha verdade, é o nosso dharma, é aquilo que eu vim fazer aqui, que só eu sei fazer daquele jeito, entendeu? É algo que é bem específico e que tem espaço para todo mundo fazer, porque todo mundo tem o seu específico, mas às vezes a gente mira tanto do outro e a gente pega alguém como mestre. Isso é outra coisa importante, que eu me lembro que a Silvia Boadella falou no congresso, quando ela falou dos campos da vida, ela falou daqui, do quinto campo, que corresponde, no meu entender, com o quinto chakra, ela falou que muitas vezes as pessoas estão procurando fora, um mestre lá fora, e esquece do mestre de dentro. É exatamente isso. Tem uma pergunta, Deia, da Suzy, perguntando se pode interferir no sono também. Ela mandou no privado. O que pode interferir? Esse chakra específico? O quinto chakra pode, porque se você tiver um hipertireoidismo, você vai ter uma aceleração do metabolismo. Então, provavelmente um dos seus sintomas vai ser falta, ou então o hipo, né? O hipo você fica com mais sono e o hipertireoidismo a tendência vai ser você ficar mais acelerada, né? Pode ser sim. Agora, por falar em sono, você me vê aí a hora que você acha interessante, porque aí o que eu ia falar era isso. Então, para terminar, como que a gente chega lá, para a gente poder chegar na parte mais interessante, que são os pilares, né? Então, nós temos um triângulo inferior, o quarto chakra e o triângulo superior, que é quinto chakra, o sexto que está relacionado com o foco e a concentração, com a justiça, a integridade, principalmente a integridade. Quando a gente fala uma coisa e faz outra, a gente está com problema nesse chakra, tá? E aqui a glândula é a pituitária, ou a hipófise, que ela produz a endorfina e serotonina. E ocitocina. A ocitocina, até um tempo atrás, ela era considerada só como uma glândula, um hormônio que a mãe liberava na hora da amamentação, que é considerada também como a endorfina um hormônio do bem-estar.
Uhum. Mas hoje já se sabe que a ocitocina está muito relacionada com o toque, que quando a gente abraça, quando a gente faz um carinho, a gente ajuda o outro a produzir ocitocina. Uhum. Tá? É o hormônio do abraço. Do abraço, do toque. E Isso. basta a gente ter braços para a gente conseguir abraçar. Exatamente. E a gente está podendo chegar nesse abraço, inclusive pela telinha, podendo ter esse campo aí que a gente construiu para poder chegar nesse abraço quentinho, né? Mas vamos subir essa Kundalini aí, então. Vai, aí chegamos no topo, finalmente, tá? O sétimo chakra é o que está conectado com o plano espiritual. Espiritual como aquilo, tudo que não é visto, que não é palpável, tá? Então tem a ver, sim, também com planos astrais, vamos falar assim, com aquilo que aí vai da crença de cada um, né? Mas sempre conectando assim, quando eu consigo fazer com que a minha Kundalini suba até aqui, cuja glândula é a pineal, que é a glândula mais importante, que Descartes já falava que era a glândula da alma, a morada da alma, né? Então, esse chakra, ele é o chakra que vai nos conectar com todas as virtudes superiores que os antigos gregos falavam também. Que aí, assim, é da justiça, da abundância, do amor, da prosperidade. Eu acho bonita aquela oração de consagração do aposento que fala de todas as virtudes superiores, tá? Então, quando a gente consegue expandir esse chakra, é quando a gente teria, assim, a capacidade do nirvana, né, de chegar nesse nirvana, mas a gente consegue em outros níveis sim ir expandindo, porque não adianta só expandir esse chakra e os outros não estarem legais, tá? Isso daí você não vai atingir esse nirvana, é quando a energia teria que passar por esses dois canais nadis que chamam, né, Ida e Pingala, para chegar aqui em cima em equilíbrio com todos os outros, né? Integrar, né? Integrar, exatamente. Tem que integrar para abrir aqui. Mas, às vezes, a pessoa tem esse chakra em equilíbrio e não tem um outro tanto em equilíbrio, tá mais fechado. E tudo bem, essa pessoa tem essas virtudes superiores, mas às vezes ela precisa trabalhar, por exemplo, o próprio poder pessoal dela na relação com o outro, né? Isso pode acontecer. Perfeito. Agora nós vamos, para a gente poder entrar nos pilares, né, da saúde, tem um poema, né, um trecho de um livro que tem rodado por aí, né, que nunca foi tão atual quanto o que a gente está vivendo, que é do Gabriel Garcia Marques. Algumas pessoas já devem ter visto, que fala o amor no tempo de cólera. Eu não vou ler ele para a gente ganhar tempo com a questão dos pilares, né? E só vou contar um pouquinho, que é uma historinha, uma parte do trecho que fala de uma conversa de um capitão. E aí ele fala num determinado momento da importância da gente cuidar dos nossos comportamentos durante 21 dias, para que a gente possa cuidar da alimentação, né? Cuidar dos passos que a gente tem mentalmente, do que a gente vai pensar, cuidar do próprio sono. Depois eu posso até colocar no story para que todo mundo possa. Boa ideia. Eu vou pôr no story do feed, a gente compartilha com quem teve com a gente na live. Ou até quando eu editar, eu coloco ele numa parte da edição para vocês verem o tanto que é importante e tão atual que lá atrás a gente já viveu em algum momento de pandemia, né? E o tanto que é importante a gente ter esses hábitos. Porque para falar um pouquinho dessa questão desses pilares da saúde, o tanto que o nosso corpo tem ficado desequilibrado energeticamente, né? A ansiedade, o sono, a alimentação, os medos, né? A questão da sexualidade, da masturbação crônica, que tem aparecido muito esse tempo, algumas questões de compulsão. Então é muito importante mesmo a gente. A gente pode até fazer outras depois de chakras, tá, Déia? E a gente pode entrar nos vamos sim. Áreas, então eu coloco depois pra gente ganhar tempo, tá? Tá. Sim, então, é que pra gente falar sobre esses pilares, né? Esses pilares o que são? É da medicina Ayurveda, da yoga, vem da yoga. Que é o quê? Pra gente nutrir e manter em equilíbrio esses nossos 7 chakras principais
e fazer com que eles tragam saúde para o nosso corpo físico, a gente precisa cuidar da energia do nosso corpo. E como que a gente cuida dessa energia? Quais são esses pilares? Alimentação, atividade física, sono e silêncio mental. O silêncio mental... Bom, eu vou explicar um por um. Começando pela alimentação. Como que a gente pode cuidar da nossa alimentação? A alimentação vai nutrir também o nosso campo energético de acordo com aquilo que eu for comer. Porque se eu como uma comida fresca, viva, de verdade, ele vai se alimentar daqueles nutrientes e ele vai se alimentar também da energia. Mas isso também fora da nossa realidade, não vamos chegar nesse ponto, né? Porque hoje não dá também pra gente estar comprando orgânico o tempo todo, que seria o ideal, tá? Mas dá pra gente se alimentar. Eu gosto de fazer a diferença entre comida de verdade e produtos alimentícios. Produto alimentício, como foi o post que eu fiz, gente, isso daí intoxica o corpo. Na medicina Ayurveda é chamado de alimentos tamásicos, que são os alimentos densos, que causam acidez e toxicidade no nosso corpo e embotamento mental. A gente fica sem raciocinar direito. Acho que a gente às vezes sente isso, né? Nossa, comi, por exemplo, você vai num restaurante que tem ali tempero artificial, tudo que tem aquilo, algum ingrediente que tem algum aditivo químico, entendeu? Você depois fala, nossa, me deu uma gaseificação no estômago, eu não passei bem, né? Então, aquilo que eu como... Não tem, o intestino solta, dá náusea. Exatamente. Até pesadelo quando tem essa intoxicação mesmo desses... Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque mexe no aparelho digestivo, mexe no plexo solar, entendeu? Nesse terceiro chakra, desequilibra tudo. Então, assim, o ideal seria arroz, feijão, como sempre eu falo, né? 2 legumes, quem gosta de carne, tudo bem, uma carne fresca, que não seja sempre embutidos e não seja todos os dias, né? Mas é assim, gente, frutas, verduras, legumes, grãos, cereais, castanhas e frutas secas. O ideal seria a gente comer isso. É claro que a gente vai comer do resto, mas tem que ser a minoria do tempo. Eu sempre fiz assim na minha vida, eu sempre regulei assim. De segunda a sexta eu tento manter a rotina saudável e me permito no sábado e domingo comer aquilo que não faz bem. E é verdade mesmo, porque no workshop ela comia tudo certinho, de hora em hora, com as coisinhas dela, os potinhos. Frutinhas. Frutinha, cortava um figo com uma classe como ninguém. Eu falava, ai, que boca boa que ela come esse figo, toda bonitinha. Eu me lembrei, agora veio a cena, não consegui deixar de falar, porque você sempre foi certinha com a alimentação, né? Então, isso... Hoje eu sou um pouco mais flexível. Você faz. Exatamente. E, Kai, uma coisa importante, você falou que eu anotei aqui uma coisa legal. Eu sou um pouco mais flexível de não ser tão rígida de ter até que levar comida. Porque eu acho que isso faz mais parte da realidade. Se eu vou num lugar que não tem o que eu vou comer, e eu não tô afim de comer o que eles vão comer, eu como antes alguma coisa e faço um jejum de vez em quando, tudo bem. Ou então eu me permito comer aquilo também, se eu tô afim, entendeu? Eu ser um pouco mais flexível nesse sentido. E uma outra dica legal são as especiarias. Temperar a comida com as especiarias, elas são super nutritivas, tá? E ajudam a dar sabor. O sabor é importante para alimentar o emocional, o afetivo, né? Então, usar as especiarias lá da Índia mesmo, tudo que lá, né? Cúrcuma, cardamomo, pimenta, gengibre, né? Às vezes em pó. Canela, cravo. Cominho do feijão é uma delícia. Você falando das especiarias e falando que o mais importante, né, é uma comida simples, porém de verdade feita, né? A gente nas empresas, o que a gente sempre fala, não precisa fazer grandes mudanças na alimentações, é fazer o básico. E aí eu me lembro sempre que quando eu tô na casa da minha mãe, ela põe na GNT, aparece a Rita Lobo. Sempre, agora na pandemia, tá assim, como fazer um feijão. Aí toda vez que é possível, de novo, ela vai ensinar como fazer um feijão. Por que isso? Porque o arroz e o feijão é isso, é o nutritivo, é algo fresco e que a gente tá aí, tá disponível. Exatamente. Né? E para quem não gosta de comer carne, como eu, por exemplo,
a combinação do arroz com feijão, até a própria Rita Lobo fala isso com o professor, eu esqueci o nome, que acompanha ela aí da USP, que é Monteiro. Ele é uma combinação que substitui a proteína da carne. Então ela fez umas lives super bacanas na quarentena, ensinando a gente a fazer essa comida de arroz, feijão, 2 legumes, um dia tem carne, outro dia não tem, super bacana. Quem quiser, procura lá a panelinha, que é super saudável. Eu acho que de alimentação seria mais ou menos isso, pra gente, depois tem mais coisa com certeza, né? Mas cortar produto alimentício, cortar a margarina, pelo amor de Deus, margarina é um veneno, tá? É manteiga mesmo, que é o saudável, né? A gordura animal faz muito bem, que muito tempo foi visto como algo negativo, né? Até a banha de porco tem sido muito usada para cozinhar mais Exatamente. do que coisa, mais que o óleo. Exatamente, porque previne até Alzheimer, né? Porque a nossa bainha de mielina precisa da gordura animal, muitas vezes. Principalmente a mulher depois da menopausa, ela tem essa dificuldade de absorver a gordura para proteger a bainha de mielina do neurônio, que é o que vai proteger do Alzheimer, né? Uma das causas, né? Aí outra coisa, atividade física. Atividade física, 30 minutos por dia é o suficiente. E aí aqui entra o sentir o que o corpo está pedindo, né? Então não é sempre que eu vou querer correr, não é sempre que eu vou querer fazer uma natação. E agora eu não tenho tempo de fazer, não tenho espaço para fazer, vamos falar assim, né? Não dá para fazer a musculação que eu fazia antes. Cada pessoa tem que encontrar uma forma de movimentar o corpo em 30 minutos por dia. O ideal seria que mesmo diante da pandemia, principalmente quem está dentro de apartamento há muito tempo, que está começando a afetar o emocional e o mental, descer sim, com máscara, cedinho, quando tem pouca gente na rua, faz uma caminhada de 30 minutos, deixa o sol pegar na pele, porque isso é antidepressivo, produz a vitamina D que aumenta a imunidade. A Cá falando aqui, a Camila Armando, vem comigo, uma boa treinadora, o André também acabou de entrar aí, para quem quiser, tem como fazer isso, contratar profissionais para fazer em casa mesmo, né, e ter essa sensibilidade de fazer uma atividade que o corpo está disposto naquele momento, não é assim, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, né? Não, vamos nutrir o corpo com esse oxigênio e vamos desintoxicar o corpo também. Porque suar é uma delícia, suar e se sentir que você está fazendo, eliminar as toxinas das suas células, né? Sim. Então tem que ser feito com prazer. E isso muda o estado de emoção e de humor absurdamente. Total. Ontem eu estava com as crianças aqui e aí tinha sido um dia bastante cheio, né, de carga. Fui pular no pula-pula. Fiz um hit no pula-pula. Olha que delícia. E a energia já fluiu, já muda, né? Muda o estado mesmo de humor, de espírito. A integração do físico, ela é fundamental. É outra. É essencial. Assim, você pode buscar hoje na internet, tem vários profissionais oferecendo lives para fazer aula de dança, de pilates, de yoga. A gente consegue encontrar, é só a gente querer, né? E vai trazer essa mudança de bem-estar, né? Você falou de dança, aí tem uma professora linda de uma escola de balé que pôs os 2 corações. A Lu é minha prima, casada com meu primo. É verdade, uma excelente dançarina e professora. A Maria fez balé com ela, com a Lu. Ah, é? Com a Vitória também? É uma belezinha. Que é mais velha. A Lu tá dando aula. Quase com 10 para as 9. Então a gente vai ter que falar dos outros pilares mais rápido, senão a gente não consegue fazer a meditação. Tá. Aí o sono, o doutor Eliseu já falou bem bacana. O que eu indicaria para o sono, para melhorar ainda, que pode acrescentar, é assim, tentar dormir na medicina ayurvédica até às 10, porque assim a gente acorda mais cedo. E quando você acorda até às 6 da manhã, você acorda com a energia vata, que é uma energia de mais disposição física. Senão a gente começa a acordar e já começa o dia pesado. E a gente tem que cuidar disso agora. Porque senão a gente já acorda meio letárgico, desanimado. Tá? E aí fazer assim, para você tem dificuldade para dormir, leia um bom livro, tenha uma vida analógica, ou seja, desliga celular, desliga televisão, desliga computador, 2 horas antes de dormir. E aí toma aquele chazinho que o doutor Eliseu falou. E vai ler um bom livro.
Isso ajuda, isso ajuda a gente a dormir melhor, né? E você E por sabe, fim, o silêncio. é, Desculpa, estava preocupada com o tempo. não, o Dr. Paulo falou, né? Dr. Paulo Ramos falou de um chá de alecrim com mel antes de dormir, porque Ah, ele ajuda principalmente na questão é, tanto da saúde, da parte gripal, mas essa região da testa, onde a gente fica muito assim na tela o dia todo, sei. ele ajuda a gente a descer o pensamento, descer para o corpo e ir desligando o corpo, né? Aham, Desligando, porque legal. excesso de tela tem feito as pessoas não conseguirem dormir bem mesmo. Então, essa Exatamente. possibilidade desse ritual do sono, eu acho que é bem interessante. E acredito que é uma boa ponte para esse silêncio, por conta Aham, para entrar para o silêncio mental. Uhum. Exatamente, porque o silêncio mental, gente, aí o que é importante, é a gente fazer escolhas. Porque o nosso pensamento, ele não vai parar. É a nossa mente lutando com a nossa consciência. Então, saber fazer escolhas do que eu vou nutrir a minha mente. Quais são os pensamentos que eu vou deixar entrar, as informações que eu vou deixar entrar. Então, aí entra muito a gente ter controle, porque a hora que eu pego meu celular na mão, eu escolho o que eu vou querer ver. Qual é a live que eu vou ver, qual é a mensagem que eu vou passar. E isso é muito importante, porque isso daí que vai me intoxicando. Tá? Então, a primeira coisa do silêncio mental é isso, é a gente ter esse controle da consciência sobre a mente, tá? A consciência é aquilo que eu consigo controlar. A mente é algo que eu tenho que exercitar, ter controle sobre ela, entendeu? Porque a mente, ela é mais primitiva, ela é mais instintiva, ela vai ficar produzindo pensamento o tempo todo. É ela que vai nos sabotar na hora de fazer a mudança de hábito de 21 dias que você vai postar. Entendeu? É ela que vai ficar produzindo pensamento para a gente não fazer a mudança do hábito, né? E a meditação é algo super importante para ajudar a gente a ter o silêncio mental. Então você pode fazer tanto de manhã, a hora que você acorda, é um bom momento para você espreguiçar, para acordar o corpo, despertar os músculos. Isso daí vai deixar você com seus sentidos mais apurados, para você estar mais presente no aqui e agora. Aí você pode sentar na cama, fazer a sua oração de gratidão, porque nós aqui que estamos aqui assistindo somos todas pessoas que temos que agradecer muito a possibilidade de estar protegido em casa diante de tudo isso que está acontecendo. E aí só quietar. Aí tem várias técnicas de meditação, né? Eu tenho uma no meu Insta, a gente tenta fazer agora uma também, tá? Eu queria contar um pouquinho dessa questão da meditação, para a gente entrar para a meditação, Déia. As pessoas não conseguem. Eu sou uma que a minha mente ela é muito acelerada, né? E eu tenho experimentado fazer na hora de dormir. E a hora que eu tô deitada, quando o dia já passou, aquietou. Tenho participado de um projeto de uma amiga comadre que de volta ao lar e ela coloca algumas meditações todos os dias. E aí eu tenho experimentado fazer essa meditação no final do meu dia para poder descansar. Aí é uma boa hora, porque eu sinto que meu corpo cede no colchão. Né? Eu não preciso necessariamente estar na postura de lótus, na postura, né, com a coluna. Essa meditação, para mim, não funciona. Mas é a Karina, é o meu jeito de funcionar. A deitada deu certo. Né? Então, tem sido uma forma que eu tenho gostado. Ou, às vezes, tomando banho. Deixo ligado e vou tentando, deixando a água, né? Pequenas meditações, né? Esse é um bom exercício para você aquietar a mente, sim, cara. Mas a meditação em si, ela é importante a gente estar com a coluna em pé, porque a gente tem que estar no estado de alerta. De alerta que eu falo é estar consciente, entendeu? Porque senão é mais fácil da mente ir viajando. O que você pode fazer? A Márcia aqui... Não, eu não Mas a Márcia me deu uma boa lembrada de fazer, ela colocou aqui a saudação ao sol, mas a gente pode fazer qualquer atividade física antes da meditação. É uma forma de você movimentar o seu corpo. Então, às vezes, você pode fazer a meditação depois da atividade física. Porque aí você faz aquela respiração. Quando eu faço atividade física, eu estou respirando, eu estou oxigenando, eu estou movimentando a energia, eu estou limpando a energia negativa, o excesso, vamos falar assim. E aí fica mais fácil depois eu sentar e me concentrar. E aí tem a meditação do observador, que eu gosto muito de falar para a pessoa que tem dificuldade de aquietar a mente, fazer.
Você senta e fecha os olhos, e aí você pode focar no ponto entre a na ponta do nariz, com o olho quase fechadinho, ou fechar os olhos e focar aqui no ponto entre as sobrancelhas. E aí você vai se imaginar sentadinha do jeito que você tá, aqui em cima. Você se imagina aqui, se observando. E aí observando os seus pensamentos passando. Então, assim, não é fácil. Começa com 1 minuto, depois você vai tentar 2 minutos. Mas você vai deixar, você vai ver, você só vai se ver. Porque o que faz a nossa cabeça aí é que a gente começa a julgar os nossos próprios pensamentos. Fica uma briga entre a mente e a consciência. Ah, mas eu tô pensando isso. Não, mas eu não quero pensar. Então, assim, deixa, pensa e se observa. Entendeu? Então, essa é uma dica para quem tem mais dificuldade. Boa. De aquietar a mente. E tem muita gente. Se a gente tiver ideia, experimentar 1 minutinho, 2 minutinhos de uma meditação, tocando uma música, pra gente ir fechando. Falta 5 minutos, Tá. a gente vai algo mais breve, mas pra gente poder conseguir fechar. Tá bom. Então eu vou ensinar o seguinte, vamos fechar os olhos, vamos pensar só em fazer uma meditação concentrada na respiração. Se quiser pode pôr o som baixinho, cara. Então, para a gente pensar na respiração numa forma de alinhar os chakras também e conectar com o corpo, fecha os olhos, deixa os seus lábios se tocando suavemente, sem apertar, e os dentes também se tocam suavemente, sem morder, mas também não estão sarados. A língua vai descansar por inteira no céu da boca. A coluna reta. Então, quando você for inspirar, você vai imaginar que o ar vai passar pelo ponto entre as sobrancelhas. Inspira pelo nariz, sente que ele passa por cima do céu da boca. Do ponto entre as sobrancelhas, ele vai atravessando o teu crânio e descendo pela coluna, passando por todas as vértebras, até o cóccix, passa nos órgãos genitais e vem subindo até o umbigo. Isso na inspiração. Depois nós vamos fazer mais rápido. E aí, quando para expirar, você vai sentir o seu umbigo contrair para dentro, e como se tivesse um outro canal que continua, subindo do umbigo, no meio do peito, no meio da garganta, no meio dos lábios, até o ponto entre as sobrancelhas. No finalzinho, você pressiona suavemente a língua contra o céu da boca para selar esse ponto entre as sobrancelhas. Então, vamos só experimentar fazer isso, Cássia? Acho que ainda dá tempo, né? Uma vez? Falta 1 minuto. Então, vamos lá. Fecha os olhos, sela os lábios, língua no céu da boca, focaliza o ponto entre as sobrancelhas, inspira pelo nariz, imagina o ar circulando por esse canal que atravessa o cérebro, a coluna, os órgãos genitais e termina no umbigo. Expira, contraindo o umbigo para dentro, expulsando o ar e sentindo esse ar passando por esse canal que sobe no meio do teu tronco até o ponto entre as sobrancelhas. Termina pressionando suavemente a língua no céu da boca. Numa última vez, faça a mesma respiração visualizando os seus chakras. Não precisa se preocupar com cor, com forma. Só sente que esse canal de energia passa por eles. E expira, contraindo o umbigo. E terminando no ponto entre as sobrancelhas. Eu acho que é isso. Te agradeço, gratidão, obrigada por todo mundo. E vamos fazer essa meditação depois lá no canal do YouTube. Um beijo.